E vamos lá, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom, a gente vai ver questões agora sobre o assunto noções de técnicas administrativas. Quando isso vem descrito no edital, isso significa que a banca vai cobrar sobre as funções da administração, direção, organização, controle, avaliação, planejamento e também sobre departamentalização. Vamos conhecer então essas questões? Acompanhando aí na tela então as questões de noções de técnicas administrativas. Então, vamos lá, gente. Primeiro, pensar antecipadamente em objetivos e ações e embasar as ações em algum método são exemplos da atividade de organização? Galerinha, questão errada. Por que está errada? Quando a gente pensa antecipadamente, isso não é organização, isso é planejamento. Organização, galera, é definir recursos e definir quem faz o quê. Anotem isso aí. Então, pensar antecipadamente é planejamento. Questão errada. 2. Enquanto as atividades de planejamento e organização lidam com os aspectos mais concretos do processo administrativo, a atividade de direção é mais abstrata, pois consiste em lidar diretamente com as pessoas, influenciando-as e motivando-as constantemente para o trabalho. Parece correto, né, gente? Mas a questão está errada. Sabe por quê? Planejar é colocar no papel aquilo que se pretende fazer. Isso é concreto, porque é papel. Organização já é definir quem faz o quê. Então você responde que isso aqui é correto, não é isso? Pois é, esse é o erro. Planejamento é colocar no papel, é concreto, só que planejamento é prever. Prever o que pode acontecer e não necessariamente aconteceu. O ato de planejar, ele é abstrato, ele não é concreto, embora seja papel. Então não confunda. É papel, parece concreto, mas planejar é abstrato. E tem outro erro na questão. Está falando que direção é abstrata. Direção é dirigir as pessoas, é falar para as pessoas o que elas devem fazer. Isso não é abstrato, isso é concreto. Então houve aí uma inversão. Agora, organização realmente é concreto. Planejar é abstrato. Beleza, galera? E direção não é abstrato, é concreto. Sendo assim, duplamente errado. Questão 3. A estrutura organizacional que subordina um funcionário a dois chefes simultaneamente se denomina estrutura linear? Galerinha, não. Questão errada. Sabe por quê? A estrutura linear tem esse formato aqui. Por exemplo, um chefe, 3 gerentes e o subordinado a cada gerente. Percebe que as pessoas não se comunicam. Sendo assim, não tem uma pessoa respondendo a 2 chefes simultaneamente. Quando uma pessoa responde a 2 chefes simultaneamente, nós teríamos uma estrutura parecida com essa que eu estou desenhando aqui agora. Todo mundo se comunicando com todo mundo. E o nome dessa estrutura seria funcional e não linear. Por isso, questão errada. Perdão. 4. Chefias generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias da estrutura organizacional linear. Essa está correta, galera. Sabe por quê? A partir do momento que a gente tem essa estrutura linear que eu desenhei anteriormente e vou desenhar de novo, percebe o seguinte, o chefe é generalista, porque é um chefe só mandando em todo mundo. Total estabilidade. Cada pessoa fazendo o seu tem seu emprego garantido para o resto da vida. E constância nas relações, que é algo mais constante do que essa relação que existe aqui entre essas duas áreas, e assim sucessivamente, uma pessoa respondendo a um único chefe, isso é extremamente constante. Questão correta. 5. Organizações horizontais e não burocráticas se utilizam mais comumente de uma estrutura linear. Já está errado, gente. Já vamos colocar o gabarito aqui. Olha só por quê. Quando a gente tem uma estrutura linear, como essa aqui que eu desenhei agora, essa daqui não é uma estrutura horizontal, ela é uma estrutura vertical. Quando a gente tem uma estrutura horizontal, parecida com essa, todo mundo fala com todo mundo. Então, sendo assim, a questão já está errada. Basicamente caracterizada por flexibilidade estrutural. Aonde que a linear é flexível, gente? Nunca. Favorecimento do trabalho em equipe de cooperação. Percebe que não, porque ninguém se comunica. E descentralização da autoridade e responsabilidade. A autoridade e responsabilidade é altamente centralizada aqui na cúpula. Então, questão totalmente errada. Para ela ficar correta, teria que estar escrito no lugar de linear, teria que estar escrito funcional. Aí, essa questão ficaria totalmente correta. Continuando, a departamentalização é influenciada por atos de descentralização funcional e de delegação de competência? Totalmente correto, né, gente? Quando a gente departamentaliza uma organização, a gente está definindo
os nomes das pessoas dentro de cada caixinha e os critérios de departamentalização, se é geográfica, se é funcional, matricial, que envolve projetos, por cliente, por produto, né, ou ainda por processos. Então, quer dizer, a gente está realmente descentralizando e delegando para cada pessoa parte da sua responsabilidade. Então, a departamentalização é sim influenciada por atos de descentralização funcional. Questão correta. Continuando aí na tela, então, as questões. Caso o Ministério das Comunicações busque contemplar uma estrutura que disponha seus órgãos componentes em áreas especializadas, em assuntos específicos, e que possua servidores especialistas nesses temas, essa disposição caracterizará uma estrutura funcional? Galerinha, lembra que a funcional é todo mundo falando com todo mundo. A total descentralização. E para a gente confiar nessa descentralização, onde todo mundo fala com todo mundo, é necessário que as pessoas todas sejam bem especialistas nos seus assuntos. Então, nesse caso, questão correta. Nos seus primeiros estágios, muitas organizações usam a estrutura organizacional funcional, adicionando eventualmente departamentos de assessoria e dando ênfase a um controle burocrático. Nesse caso, obviamente, questão errada. Nos primeiros estágios, logo que a gente abre uma empresa, é totalmente centralizadora, porque a empresa é pequenininha. Então, quer dizer, depois a empresa vai crescendo e a gente vai delegando responsabilidades para as outras pessoas. Então, nos primeiros estágios, as organizações normalmente usam a estrutura linear e não a funcional. Questão errada. 9. O novo diretor de determinado órgão público pretende reestruturar as jurisdições das chefias e da unidade de comando. Após a reestruturação, pretende ainda tornar os diversos setores do órgão aptos a gerenciar diferentes projetos demandados pelo restante da organização. A adoção pelo diretor da estrutura linha-staff aceleraria o processo decisório? Galerinha, a estrutura linha-staff, ela tem mais ou menos esse formato que eu estou desenhando aqui. A cúpula, por exemplo, 3 departamentos e os orelha seca de cada departamento. E aí a gente tem uma caixinha lateral representada por uma única linha ligada a alguém. É o staff, é o assessor, que pode existir tanto na linear quanto na funcional, a presença do staff. É mais comum na linear. Quando a gente tem uma pessoa a mais, que é o staff, se tem uma pessoa a mais, não acelera o processo decisório, mas também não atrasa. O que acontece? Vamos entender isso melhor. Quando a gente tem a presença do staff, da assessoria, a gente tem uma pessoa a mais a ser consultada. Se tem uma pessoa a mais, demora um pouco mais de tempo. No entanto, essa pessoa tem respostas mais precisas, porque o staff tem que ser muito especialista naquilo que ele oferece, naquilo que ele faz. No entanto, quando tem mais gente se comunicando, demora mais. Põe isso na cabeça. Então, numa estrutura funcional, que todo mundo fala com todo mundo, as respostas são mais precisas, porém demora mais. Na linear, a gente não tem uma comunicação precisa, porque a ordem vem só da cúpula, que não necessariamente vive a realidade na ponta, mas é rápido, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza? Então, nesse caso, a presença do staff não acelera o processo decisório. Questão errada. 10. Organizações que planejam desenvolver uma estrutura mais flexível, associada a maior eficiência e motivação, devem optar por uma estrutura linha-staff? Galerinha, o fato de ter o staff, como está aí na imagem, seja na estrutura linear ou na funcional, não tem nada a ver com a flexibilidade. A flexibilidade vem da funcional. A maior eficiência e motivação por causa da presença do staff, nossa, que legal, novos coleguinhas estão vindo trabalhar com a gente. Não, a motivação é interna, então não tem nada a ver com a presença do staff. Então, a estrutura Lean Staff não tem relação nenhuma com a motivação nem com a maior eficiência. Embora, claro, a presença do staff seja para melhorar as coisas. Então, nesse caso, como não há essa relação, questão errada. 11. A comunicação de staff ou assessoria para os departamentos segue o fluxo ascendente de comunicação. Olha para a imagem que eu desenhei, gente. O staff não está aqui na linha horizontal, é sempre na lateral. Então não tem fluxo nem ascendente nem descendente. O staff não manda em nada. Ele está ali para auxiliar a atividade meio e não a atividade fim. Ah, Wendel, mas na empresa que eu trabalho, o staff é sobrecarregado, toma decisões, enquanto o chefe fica coçando o tempo inteiro. Tá, a empresa que você trabalha está errada, não leva a prática para a prova, beleza? Então o staff tem uma linha horizontal e nem ascendente nem descendente. Questão errada. Questão 12. A estrutura organizacional na qual existem os órgãos principais de trabalho, que tem vida limitada à duração do projeto,
E os órgãos de apoio funcional permanentes que apoiam os projetos e os orientam em assuntos especializados denomina-se funcional. Galera, dica, se tem projeto, o nome da estrutura não é funcional, é matricial. Questão errada. Como é que é uma estrutura matricial? Imagina aqui a cúpula, por exemplo, de novo 3 departamentos, os orelha seca de cada departamento, e aqui tem um projeto sendo executado. O gerente de projeto se interliga à linha operacional para mandar na galera e dá satisfações para a cúpula. Só que não existe projeto numa estrutura de base linear. O projeto só existe na funcional, porque todo mundo tem que estar preocupado com a execução do projeto. Então percebe, se tem projeto representado graficamente por uma caixinha lateral, ligado por 2 linhas a níveis diferentes, diferente da linha staff, se tem projeto, vai se chamar matricial e não funcional. Questão errada. 13. O que caracteriza uma estrutura organizacional de tipo matricial é, letra A, a constituição de uma equipe heterogênea de especialistas em diferentes áreas que são deslocados das suas funções habituais para se dedicarem a uma tarefa específica. Percebe que não falou de projeto, falou dos especialistas, então isso é a funcional, não é a matricial. B. A combinação de formas de departamentalização funcional e de produto ou projeto na mesma estrutura organizacional? Se tem projeto, provavelmente é a resposta. Vamos deixar a letra B marcada aqui. C. A delegação de autoridade e responsabilidade às equipes que se tornam autônomas e autossuficientes para decidir sobre o seu trabalho. Questão errada, não falou de projeto. D. A reunião de especialistas em torno de atividades similares, agrupadas e identificadas de acordo com seus fins. Se tem especialistas, isso é a funcional. Errado, não falou de projeto. Embora a matricial, que tem projetos, também tem especialistas. E é a combinação de órgãos de linha diretamente relacionados aos objetivos vitais da empresa e de órgãos de staff que apoiam os primeiros. Isso, como a gente já viu, tem staff, é a linha staff. Então, única resposta correta, letra B de bola. Continuando, de acordo com Chiavenato, a adocracia é o oposto da burocracia, significando uma forma organizacional livre e solta, totalmente descentralizada e que utiliza equipes e estruturas horizontais dentro das quais as pessoas trabalham juntas ou em grupos interfuncionais cruzados. Considerando esse assunto, julgue os itens. 14. A adocracia prevê o compromisso dos funcionários com a qualidade. Galerinha, olha aqui para o lado. A adocracia, o desenho é esse aqui, ó, uma bola no meio, várias bolas em volta com distâncias maiores ou menores dessa bola do meio e interligadas. Isso é uma estrutura adocrática, que significa ausência de burocracia. Onde o centro não é a cúpula da empresa, e sim Vossa Majestade, o cliente. E ao redor do cliente, os funcionários da empresa, transportadoras, fornecedores de matéria-prima, os terceirizados, que vão fazer de tudo para esse cliente ser feliz. Então, obviamente, a adocracia prevê o compromisso dos funcionários com a qualidade. Questão totalmente correta. 15. As recompensas na adocracia são baseadas no resultado do funcionário no exercício do seu cargo. Galera, olha para o desenho aí ao lado. Você consegue reconhecer os cargos? Não dá. Então, quer dizer, todo mundo igualmente preocupado em deixar o cliente feliz. O cargo pouco importa na adocracia. Questão errada. Na adocracia, padrões mensuráveis definem o desempenho mínimo. Galerinha, se o centro é Vossa Majestade o cliente, ele quer o mínimo ou ele quer o que ele contratou? Com alta qualidade. Então não é nem o mínimo nem o máximo, é aquilo que foi contratado. Claro que se o cliente receber o máximo, ele vai ficar feliz, mas o mínimo ele não quer. Então, questão errada. E 17. Na adocracia é dada a ênfase ao alto desempenho e a orientação dinâmica para o mercado. Totalmente correto, a adocracia é a estrutura mais moderna que existe. O Estado hoje adota a questão adocrática com enxugamento do Estado, privatizações, terceirizações. Na iniciativa privada, quando pessoas se juntam em torno de um cliente para realizar um produto, um serviço, onde essas pessoas são autônomas e emitem nota fiscal para prestação de serviço, que é a tendência moderna do século XXI. Então, obviamente, alto desempenho e orientação dinâmica para o mercado. Questão correta. Vamos continuar? 18. A direção é impessoal, razão pela qual constitui uma das funções mais simples para o administrador. Gente, dirigir é dirigir pessoas. Então, quer dizer, isso é simples? Nunca, né, galera? Questão errada.
E a direção é pessoal, cada pessoa deve ser tratada de uma forma diferente, de acordo com as suas características. Questão errada. 19. O sistema de direção participativa tem se mostrado o meio mais complexo de impulsionar as pessoas em direção aos objetivos organizacionais. E aí, galera, se a direção é participativa, todo mundo opina. Então, obviamente, questão errada, não é o meio mais complexo, é o meio mais simples, onde a gente escuta a opinião de todo mundo. Sabe qual é o meio mais complexo? O meio mais complexo é a direção autoritária, coercitiva, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, do grito, do berro, da humilhação. Perdão. Esse é o sistema mais complexo. Porque imagina ficar gritando e berrando o tempo inteiro. Existem 4 sistemas, gente. Autoritário coercitivo, autoritário benevolente, que é o que bate mais assopra. Existe o consultivo, onde se pergunta a opinião das pessoas. E o participativo, esse que trata a questão, que obviamente todas as pessoas participam do processo decisório, e esse é o meio mais simples, o mais gostoso de se trabalhar. Então, nesse caso, questão errada. Olha só o que diz a próxima questão, que a gente acabou de ver agora. 20. A divisão dos sistemas organizacionais em autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo é oriundo da teoria comportamental ou a chamada teoria behaviorista. Galerinha, essa questão está certa ou errada? Essa é chata. Essa, nossa senhora. Olha só, para responder essa questão você tem que conhecer TGA, Teoria Geral da Administração. Bom, a primeira teoria que falou de gente depois da Revolução Industrial foi em 1932, chamada Teoria das Relações Humanas, do Elton Mayo. Foi a primeira teoria a falar de motivação no ambiente de trabalho e a importância dos grupos informais. Nos anos 50, veio a teoria comportamental, corrigindo alguns erros do Elton Mayo e ampliando a visão sobre o trabalhador e esse lado humano dentro das organizações. Essa divisão dos sistemas de direção, de acordo com o perfil de cada pessoa e a necessidade de cada público, é oriundo da teoria mais moderna, da comportamental. Então, obviamente, nesse caso, nossa questão está correta. Continuando. A administração de uma organização requer tomada de decisões, coordenação de diversas atividades, condução de pessoas, avaliação de desempenho, conforme os objetivos previamente determinados, obtenção e locação de recursos, entre outras ações. E aí, galera? Administrar uma organização requer tomada de decisões? Sim. Coordenação de diversas atividades para gerenciar uma empresa? Sim. Condução de pessoas? Sim. Avaliação de desempenho conforme os objetivos previamente determinados? Com certeza. Obtenção e locação de recursos? Sim. Entre outras ações, questão totalmente correta. E é isso que você tem que fazer na hora da sua prova. Até sentei um pouquinho aqui. Você tem que ir exatamente numa questão como essa, desmembrando e respondendo item por item, para que você não erre. Porque se tiver algum erro, está dentro de algum itemzinho no meio desse. Então você tem que ter total atenção. Continuando aí então, gente, na tela. Questão 22. O processo de controle caracteriza-se pelo seu aspecto cíclico e repetitivo? A grande pergunta é, galera, a gente controla a pessoa só uma vez ou controla todo dia? Ou controla toda hora? Obviamente a gente controla sempre, é cíclico e repetitivo. Todo dia tem um cartão de ponto. Então ele é cíclico e se repete. Outra sobre controle, 23. O controle de qualidade verifica materiais, produtos e serviços, assegurando a sua excelência. E aí, galera? Olha só, eu sei que questões que têm o verbo assegurar te deixam inseguro. Porque como é que algo pode assegurar alguma coisa? Macete para as provas de concurso. Tudo que é teórico assegura. O que é prático, não. Nada garante na prática que algo vai ocorrer. Mas em relação à teoria, sim. Porque por qual razão teorias seriam escritas se não fosse para assegurar alguma coisa? Então, como a questão diz, o controle de qualidade, não está falando em qual empresa, está falando de forma geral. Verifica materiais, produtos e serviços? Sim. Assegurando a sua excelência? Qual é o objetivo do controle da qualidade se não esse? Então, obviamente, assegura a excelência sim. Nesse caso, questão correta, porque ela é teórica. 24. O controle que se caracteriza por ser feito no nível intermediário e referir-se a cada uma das unidades organizacionais é o estratégico? Galera, se é no nível intermediário, é feito pelas gerências. Se é feito pelas gerências para cada unidade organizacional, não é o estratégico, é o tático.
Existem 3 níveis de planejamento. Estratégico, feito pela cúpula para a organização inteira a longo prazo. Tático, feito por cada departamento, por cada gerente a médio prazo. E o operacional, feito por cada indivíduo a curto prazo. Sendo assim, resposta errada. Não é o estratégico, e sim o tático. Errado. 25. Se o controle for considerado de forma isolada, deverá se remeter ao processo administrativo. Contudo, se for visto em conjunto com as demais funções, ele deverá se integrar ao grupo denominado função administrativa. E aí, gente? Vamos lá. Em provas de administração, quando falar processo administrativo, não confunda com PAD lá do direito administrativo. Processo administrativo é a execução das funções planejamento, direção, organização e controle. Ok? Aí eu pergunto a vocês, olha a primeira frase. Se o controle for considerado de forma isolada, se remete ao processo administrativo? Não, porque processo administrativo são essas 4 funções andando juntas. Está errado. Agora, se for visto em conjunto com as demais funções, ele vai se integrar ao grupo chamado função administrativa? Não, porque função administrativa é singular. Inverteu. De forma isolada, o controle é uma função administrativa, de forma conjunta faz parte do processo administrativo. Conceito invertido, questão errada. 26. No nível tático, o controle é orientado para a supervisão de cada tarefa ou operação, tendo ação em médio prazo. E aí, galera? Bom, se é no nível tático, é cada departamento, é cada gerente. E aí você responderia, é em médio prazo, não é isso? Aí é que tá, galera. Cada tarefa ou operação não é o tático. O tático realmente é de médio prazo, mas cada tarefa ou operação, a gente viu na tela anterior, é o nível operacional, é individual. E se é operacional, se é individual, isso é de curto prazo e não médio prazo. Questão errada. Continuando. 27. Comparar o desempenho alcançado com o previsto e adotar medidas corretivas são características do processo de controle? E aí, galera? Bom, nesse caso, questão correta, né? Controle é justamente isso. Comparar o desempenho que se alcançou com aquilo que era previsto e corrigir caso haja necessidade. Planejar é colocar no papel. Dirigir é falar para as pessoas. Organizar é definir quem faz o que e os recursos. Então, obviamente, só nos resta o controle. 28. Os sistemas sociais necessitam de controle homeostático, caso queiram conservar-se estáveis. Ai, meu Deus do céu, agora é aquela hora do desespero. O que é homeostase, Wendel Léo? São palavrinhas tiradas de outra TGA, Teoria Geral da Administração, da Teoria dos Sistemas, de um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, no ano de 1951. Doeu? Galera, tem que estudar TGA, tá? Porque estudando TGA você conhece as características básicas das organizações formais modernas. Isso ajuda muito a interpretar várias questões. Segundo Bertalanffy, que era biólogo, ele fez uma comparação entre biologia e administração, dizendo que os sistemas administrativos feitos por seres vivos para atender seres vivos têm as mesmas características da biologia. Entropia, entropia negativa, homeostase e homeorrese. O que é entropia? É a única certeza da vida, que todo ser vivo morre, e as organizações também vão morrer um dia. Entropia negativa é o que o ser vivo faz para desacelerar a morte, ele tenta se preservar, e as organizações devem tentar se preservar também. Homeostase, que é o que a questão fala, é a busca do equilíbrio. Por exemplo, você tem uma febre porque tem algo errado com o seu corpo. Com a febre a temperatura se eleva e você começa a transpirar para baixar a temperatura, equilíbrio. E as organizações devem se manter equilibradas também entre os seus departamentos e o seu ambiente. E a homeorrese é a busca do equilíbrio quando atacado. A gente corta a carne e já começa a cicatrizar. As empresas serão atacadas pelos seus concorrentes todos os dias e elas devem se proteger. Mas a questão fala de homeostase. Então, voltando aí para a tela, anota aí. O que seria a homeostase, o que deixa a questão correta? Homeostático ou homeostase é a busca do equilíbrio, que todo ser vivo faz naturalmente, presente de Deus aí para todos nós. E as organizações devem fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, questão correta, na busca do equilíbrio, nos conservamos estáveis. 29. A autoavaliação é uma ferramenta que costuma atenuar a postura defensiva dos colaboradores com relação à sua avaliação,
estimulando as discussões sobre desempenho. Desse modo, essa é uma ferramenta adequada para a avaliação dos membros da instituição. E aí, galera, é adequado que a pessoa se autoavalie? Questão errada. Embora seja importante, sim, a autoavaliação, é muito melhor quando a pessoa é avaliada pelo chefe imediato, que é a melhor pessoa para avaliar. Imagina, você se autoavaliando. Então vamos lá. Você é o responsável por colocar sua própria nota na prova de concurso. Que nota você colocaria? 11, né, para garantir que a vaga é tua. Então é importante ter a autoavaliação porque isso proporciona um amadurecimento do funcionário. Mas também é importante que a gente seja avaliado pelo chefe imediato. E aí, nesse caso, a questão fica errada. Porque está afirmando que a autoavaliação atenua a postura defensiva. Não atenua. O que atenua a postura defensiva é justamente a gente ser avaliado pelo chefe imediato e de forma errada, né? Então, nesse caso, questão errada. 30. Assinale a alternativa que se refere à departamentalização matricial. Galerinha, presta atenção aí na tela. Agora a gente está falando de departamentalização e não mais de estrutura. Para avaliar departamentalização, você tem que ler o que está escrito dentro de cada caixinha. Então é o seguinte, imagina uma estrutura como essa aqui que eu acabei de desenhar. Se a gente tem aqui na primeira linha área de, por exemplo, vendas, finanças e marketing, essa é uma departamentalização funcional. Mas se a gente tem aqui abaixo, ligado à área de marketing, por exemplo, deixa eu apagar aqui e fazer com duas caixinhas aqui embaixo. E aí a gente tem, aqui no caso, uma caixinha onde está escrito, por exemplo, produto A e produto B. Percebe que a gente tem a mistura do critério da departamentalização funcional com a departamentalização por produtos. Quando a gente tem funcional com produtos ou funcional com projetos na departamentalização, ela vai se chamar departamentalização matricial. Então, não confunda estrutura matricial que tem projetos na lateral com departamentalização matricial. Lembra, sobre departamentalização você tem que ler o que está escrito dentro de cada caixinha. Misturou funcional com projetos e funcional com produtos, a departamentalização se chama matricial. Então vamos lá, letra A. Ocorre quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo? Com essa mistura, ocorre essa distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo. Letra A é a correta. B. Os funcionários são agrupados conforme a função que exercem na empresa? Isso não tem nada a ver com a departamentalização ser matricial. C. Consiste na distribuição de departamentos conforme localização geográfica? Obviamente que não. Isso seria departamentalização geográfica. E D. Cada departamento é direcionado a um público-alvo do produto. Aí seria departamentalização por cliente. Então, nesse caso, a única resposta correta, letra A. Outro. A respeito dos princípios de organização, julgue o item subsecutivo. Pessoas agrupadas em departamentos com base na aplicação simultânea de duas cadeias de comando é exemplo de departamentalização por abordagem funcional vertical? E aí, galera? Questão errada, isso é a matricial. Lembra? A matricial tem projeto. Se tem projeto, galera, ocorrendo aqui na lateral, lembra que é ligado ao nível operacional, deve satisfações para a cúpula e todo mundo se comunica com todo mundo. É muito cacique e pouco índio. Então isso não é vertical, isso é horizontal. Estrutura matricial, estrutura que tem projeto é horizontal. Beleza? Próximo. A respeito dos princípios de organização, julgue o item. Um exemplo de departamentalização por abordagem divisional consiste em agrupar pessoas com habilidades comuns em departamentos onde se exercem idênticas atividades de trabalho. E aí, galera? Olha só, gente, questão errada, tá? A divisional é quando eu tenho grupos ou departamentos independentes, que nem se comunicam, não têm habilidades comuns, não exercem atividades idênticas de trabalho, cada um faz o seu. Funcional, sim, eu tenho grupos ou departamentos especializados por habilidades, que aí sim dependem um do outro, um ajuda o outro. Então, nesse caso, questão errada, fica aí já o conceito teórico para vocês. 33. A respeito dos princípios de organização, julgue o item. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica é exemplo de departamentalização por abordagem matricial? E aí, galera? Questão errada, né? A gente viu que a departamentalização matricial é quando tem funcional,
mais produtos, ou funcional mais, quem lembra? Projetos. E como aí o enunciado falou de geográfica, produto comum ao programa, não citou nenhum desses casos, né, não falou de projetos, então, obviamente, questão errada. Continuando. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de departamentalização, que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seus conhecimentos. Exemplo: departamento financeiro, departamento de vendas, departamento de contabilidade. Tá fácil, galera. Cada departamento desses não é uma função? Então, qual seria o critério de departamentalização? Obviamente, letra A, departamentalização funcional. Por processo, seria por tipo de atividade dentro de uma execução contínua. Por produto, obviamente, falaria de produtos e serviços diferentes com departamentos diferentes. Por cliente, obviamente, seria por cada tipo de cliente, tipo masculino, feminino, infantil. E geográfica seria, por exemplo, região sul, sudeste, norte, nordeste. Então, obviamente, funcional é a resposta correta. Outra, existem diferentes formas de agrupar as atividades de uma organização em órgãos, o que corresponde aos denominados critérios de departamentalização. O critério segundo o qual todas as atividades relacionadas a uma determinada atividade, ou seja, de uma mesma especialidade, são alocadas em um mesmo órgão, é denominado organizacional, por produto, segmentado, por clientela ou funcional. Galerinha, tá fácil também, hein? Uma mesma especialidade alocados em um mesmo órgão. Isso só pode ser o quê? Funcional, galera. Cada um fazendo uma única função. Vendas, marketing, finanças, como eu já expliquei. Continuando, 36. Sobre a função administrativa organização, no nível departamental da empresa, também chamado de departamentalização, leia as afirmativas. 1. O público interno da organização, principalmente os grupos afetados diretamente pelas modificações, deve ser informado do início da departamentalização, mesmo que não participem ativamente das diversas fases do processo. Galera, se não participar, tem que ser avisado? Pensa aí. 2. Departamentalizar é criar órgãos, empresas, departamentos, divisões, seções, entre outros, dividindo o trabalho apenas em agrupamentos de atividades heterogêneas. Lembra que heterogênea é diferente, homogênea é comum, é igual. 3. Um dos fatores a ser considerado no processo de departamentalização na área formal é a ênfase na especialização, para que se assegure maior efetividade à organização e se desenvolva maior atenção do funcionário em uma especialização, a fim de obter melhor técnica e mais experiência. Parece bom, né? 4. No desenvolvimento do processo de departamentalização, devem ser considerados os fatores políticos do encaminhamento da solução final, pois envolve atos de poder quanto aos aspectos informais. Parece bom também. Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas corretas, galera. E nesse caso, a correta é a letra C. Realmente a 3 e a 4 são corretas. Aonde está o erro da 2? Departamentalizar é criar órgãos, blá blá blá, beleza, com atividades heterogêneas. Não, né, galera? Se eu estou departamentalizando, é para juntar pessoas que têm funções parecidas. Então seriam homogêneas e não heterogêneas. A primeira a gente já viu que estava errado, porque as pessoas precisam participar. E a 3 e a 4 são corretas. Continuando, 37. A especialização horizontal nas organizações é conhecida por departamentalização. Existe um tipo de departamentalização que se caracteriza pela divisão interna do trabalho por especialidade, possui auto-orientação, cada um faz o seu, cada departamento faz o seu, e tem como vantagem a tendência à pequena cooperação interdepartamental. Esses aspectos referem-se a qual tipo de departamentalização? Por processos, territorial, por clientela, funcional ou por projetos? Galera, novamente a nossa resposta é a funcional. Porque olha só, para pensar. Se eu tenho aqui departamento de vendas, departamento financeiro, departamento de produção, normalmente esses departamentos se comunicam? Muito pouco, né? Cada um faz o seu, cada um se acha mais importante. O que é errado. Eles deveriam se comunicar. Mas como isso é uma característica que ocorre da pequena cooperação entre eles, realmente é uma característica da funcional. Letra D é a opção correta. 38. Leia as afirmativas sobre departamentalização. 1. Quando a empresa é muito pequena e constituída de poucos órgãos ou pessoas, o arranjo formal para definir e agrupar suas atividades torna-se pouco necessário ou irrelevante.
2. O princípio que deve reger a departamentalização ou o agrupamento de atividades é o da homogeneidade? Olha aí o que a gente comentou agora há pouco. 3. A departamentalização funcional envolve diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização, isto é, de acordo com o produto ou serviço realizado. 4. O desenho departamental decorre da diferenciação de atividades dentro da empresa. E 5. A departamentalização é característica típica das pequenas, médias e grandes empresas que querem diferenciação ou especialização para distinguir o trabalho de uma pessoa do trabalho das demais. E aí, galera? Quais estão corretas, hein? Deu pausa aí para pensar? Posso responder? Então, letra B está correta. 1, 2 e 4. Por que a 3 está errada? Está falando que a departamentalização funcional envolve diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado. Isso é de acordo com o produto ou serviço. Não. É de acordo com a função de cada departamento. É funcional. Para o produto ou serviço seria para o produto. E o erro da 5? A departamentalização é característica típica de pequenas empresas? Pequena empresa, gente, para pensar. Olha só, o dono da padaria, ele é caixa, ele é padeiro, ele entrega o pão, ele faz tudo. É claro que aí a padaria vai crescendo, aí ele vai departamentalizando. Então, obviamente, questão errada. Beleza? Por isso, apenas as outras opções estão corretas. Voltando aí para a tela, então, questão 39. O desenho departamental ou departamentalização apresenta uma variedade de tipos. Um deles, a departamentalização blá blá blá, tem como desvantagens a descontinuidade e a imprevisibilidade quanto à permanência das pessoas e dos recursos, o que gera alguma angústia e preocupação. Qual seria? Seria a geográfica, que é a base territorial, por clientela, por processo, por projeto ou por produtos e serviços? Galerinha, analisa aí as opções de resposta. Qual é a única opção de resposta de algo que tem começo, meio e fim? Algo que tem que acabar, que tem que ser entregue? Projeto. E aí, será que eu fico no projeto? Será que eu continuo? Será que eu vou ser utilizado num novo projeto? Gera essa instabilidade. Sendo assim, resposta correta, então, por projeto. É essa a que gera alguma instabilidade, já que ela é descontinuada. Beleza, galera? Então, olha só. Com isso, a gente encerra essas questões desse nosso bloco de questões sobre mais um pouco desse universo maravilhoso das matérias de administração, não canso de falar isso, e a gente se vê com outras questões de outros assuntos nas nossas aulas. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando dos comentários, estão percebendo a importância de estudar tudo isso de forma teórica e bem completa, mas direto ao ponto, sabe? Direto àquilo que cai na prova. Não há necessidade de você estudar por livros de administração acadêmicos ou de faculdade. Por isso, a orientação com a escola adequada, com os professores adequados e com a sua dedicação. Beleza, gente? Tamo junto, fiquem com Deus e a gente se encontra com mais questões por aí. Até mais, gente!